Financeiro. Você que já está aqui acompanhando a nossa programação, hora de falar sobre mercado em tempo real aqui no nosso BMC Stock. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar na próxima hora de programação, trazendo os principais destaques, tudo o que está acontecendo e o que não está acontecendo com o mercado financeiro brasileiro e também internacional. Hoje estamos com um dia aqui bem animado, não só para o Brasil, que voltou aos 118 mil pontos, pelo menos ali olhando para a carteira do Ibovespa, mas também para o mercado asiático, europeu, norte-americano, está todo mundo subindo e subindo bem nesta terça-feira. Parece que espantamos alguns fantasmas, pelo menos por enquanto, né? A gente sabe que as narrativas, como o Gustavo Almeida, que sempre participa aqui do nosso BMC Pre-Market, gosta de falar, estão mudando cada vez mais rápido, de maneira mais agilizada no mercado financeiro. Isso pode, claro, trazer movimentos mais erráticos, tanto para o nosso índice, mas principalmente para o dólar e também para as bolsas internacionais. Hoje, como eu disse, pelo menos por enquanto, está um dia bem mais calmo, animado, otimista para as bolsas internacionais. Ásia e Europa já encerraram as operações, Ásia na madrugada, a Europa há pouquinho tempo atrás, Estados Unidos e Brasil continuam negociando até às 5 horas da tarde. Hoje nós temos aí alguns indicadores importantes no radar dos investidores e que fazem preço e peso aqui para o nosso índice e também para o índice norte-americano. Nós abrimos esta semana com importantes indicadores econômicos da economia norte-americana. Destaque para o relatório JOLTS. O número de vagas de trabalho em aberto na economia dos Estados Unidos ficaram em 8.827.000 no último dia útil de julho, conforme mostram dados do relatório de empregos e vagas. O relatório veio abaixo das projeções do mercado, que esperava 9.465.000 vagas de empregos abertas em aberto ao final do mês. Em junho, o número foi de aproximadamente 9.165.000, conforme dados revisados. Por que um dado abaixo das métricas, abaixo das estimativas, está fazendo preço positivo aqui para o mercado norte-americano e, consequentemente, para o mercado europeu, porque foi divulgado enquanto o mercado europeu ainda negociava, e também para o nosso mercado brasileiro? Possíveis indicativos de que a política monetária esteja fazendo um peso maior sobre o mercado de trabalho. Mercado de trabalho vem sendo um dos principais desafios do Federal Reserve na condução da sua política monetária, vem apresentando aí uma resiliência difícil de ser combatida nas últimas divulgações. E este relatório JOLTS não é o mais importante. Nós teremos a divulgação ao final da semana do relatório do Payroll, que é sim o relatório que norteia as decisões de política monetária lá nos Estados Unidos. No entanto, um importante indicador, um importante avanço para o relatório JOLTS. Um recuo do mercado de trabalho é verdade, no entanto, é um recuo necessário e buscado, perseguido pelo Federal Reserve. Na sexta-feira, nós tivemos um discurso duro por Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole, mas em linha com o que era esperado pelo mercado, ou seja, não disse absolutamente nada que não fosse já precificado, que não estava sendo esperado pelos investidores. Um discurso dentro das estimativas e um relatório de empregos melhor, sem a pressão que nós tínhamos anteriormente, melhor do que esperado, melhor do que estimado, faz um preço positivo para as bolsas internacionais. Também tivemos um segundo indicador que veio abaixo das estimativas e foi um indicador, sim, muito importante. Estou falando dos dados de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, que caíram para 106,1 pontos em agosto. O indicador apresentado na divulgação anterior foi de 114. Então fomos de 114 pontos para 106,1 e o mercado esperava por uma alta para 116 pontos. Ou seja, veio bastante em disparidade com as expectativas do mercado, o que também pode ser tido, interpretado como uma notícia positiva, caso aí os investidores estejam olhando, claro, para a condução da política monetária, para o ritmo de consumo nos Estados Unidos após uma alta injeção de recursos, uma alta injeção de capital na economia e, claro, para os dados de inflação que vêm sendo combatidos pelo Federal Reserve, pelo Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. No dia de hoje nós tivemos, na madrugada aqui, os principais índices asiáticos caminhando bastante, também auxiliados. No caso da Ásia, não tínhamos ainda a divulgação destes dois índices que eu mencionei, mas ainda é uma expectativa positiva para novos incentivos do governo chinês à sua própria economia. Tanto que tivemos o índice Shenzhen
lá na China subindo 2,17% e o índice de Xangai 1,20%. Uma boa alta para ambos os índices. Nikkei 225 fechou próximo da estabilidade, 0,1% de alta. O índice Hang Seng, 1,93% de alta, também uma forte alta para a bolsa em Hong Kong. E o índice Kospi na Coreia, 0,34%, também em patamar positivo. Então, os índices que são mais tocados e mais administrados por dinâmicas asiáticas, dinâmicas do próprio continente, caminharam bastante. Os índices que são mais afetados pelo humor ocidental, é o caso de Nikkei e também de Kospi, Japão e Coreia, ficaram próximos da estabilidade, mas ainda com um patamar positivo, ainda com um sinal de maisinho, sinal verdinho aqui para estes índices. Então, temos esses indicadores, isso fez pressão positiva tanto para o minério de ferro e principalmente aqui para ações e empresas ligadas ao setor de siderurgia e mineração, que fazem bastante preço aqui no nosso Ibovespa. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vale subindo mais de 2%, segundo a última leitura que eu fiz antes de começarmos o programa. Sobe bem a Vale por conta dessas expectativas otimistas em relação aos incentivos do governo chinês e uma possível resiliência desse mercado, tanto imobiliário, mas principalmente aqui ali voltado à siderurgia e mineração, a demanda por minério de ferro. Na semana passada, tivemos consecutivas altas para a cotação do minério de ferro no mercado especulativo. Nós sabemos que tem uma disparidade entre a demanda do mercado físico e também a cotação do mercado especulativo, mas o minério de ferro continuou subindo e a Vale, em alguns momentos, acompanhou este movimento de alta. A gente vai ver o ativo de Vale daqui a pouquinho. Falando um pouco mais sobre a Europa, nós tivemos um bom desempenho de FTSE no Reino Unido, 1,72% de alta. Primeira negociação da semana. Ontem nós não tínhamos o mercado aberto lá no Reino Unido e hoje caminhando bem. 1,72% de alta é o principal destaque do continente europeu, que, como eu mencionei há pouco, já encerrou as suas operações. FTSE no Reino Unido, 1,72% de alta. DAX na Alemanha, 0,88%, também em patamar positivo. CAC 40 na França, 0,67% e o índice Eurostoxx, 0,81% de alta. Para as principais commodities, no caso, o petróleo, Brent, 0,49% de alta, 84 dólares e 28 centavos de dólar, próximo daquele patamar de 85 dólares, que é sim um patamar bem elevado para a commodity energética, e o petróleo WTI, 0,56% também em patamar positivo, 80 dólares e 55 centavos de dólar. Para os títulos norte-americanos, a gente teve uma boa reação dos títulos, principalmente aqueles de longo prazo, títulos de dívida, os T-Notes lá nos Estados Unidos, depois da divulgação desses dois indicadores, tanto a confiança do consumidor, mas principalmente aí essa divulgação do relatório de trabalho do JOLTS. Tivemos os títulos recuando para 4,12% de rentabilidade em 10 anos. Isso está bem distante daqueles 4,36% que vimos os títulos atingirem na semana passada. Uma boa retirada de pressão sobre a negociação desses títulos que, quando atingiram estes patamares que não víamos desde 2007, afetaram o mercado de juros aqui no Brasil, afetaram a Bolsa de Valores no Brasil e afetaram também a Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Então, T10 nos Estados Unidos, 4,12 agora, um patamar bem abaixo dos 4,36 que foram observados na semana passada, e afetadas principalmente pela divulgação destes dois indicadores. Como estão as bolsas nos Estados Unidos? Os três principais índices norte-americanos em alta. Dow Jones 0,65% é quem ganha menos valor. Nasdaq 1,55% de alta na outra ponta. Quem mais se valoriza é o índice que mais ganha valor nesta tarde. E S&P 500 1,17% de alta. Os três principais índices norte-americanos em patamar positivo nesta tarde, neste comecinho de tarde agora, a 1h39 desta terça-feira. Vamos ao noticiário corporativo agora, partindo para o Brasil. A Minerva, companhia aí do setor de proteína animal, adquiriu parte das operações da Marfrig na América do Sul por 7 bilhões e meio de reais, com 1 bilhão e meio já pagos como parcela inicial. A compra foi feita por uma subsidiária que abrange unidades de abate de bovinos e ovinos no Brasil, na Argentina, no Chile e também no Uruguai. A conclusão do negócio depende de condições acordadas, como o financiamento assegurado aí pelo JP Morgan.
Com a aquisição dos ativos da Marfrig, a Minerva passará a ter capacidade total de abate de bovinos de 42.439 cabeças por dia, uma expansão de 43,7%. E distribuídas por 40 plantas na América do Sul. Lembrando, cerca de 16 unidades foram envolvidas neste acordo, nessa negociação entre a Marfrig e também a Minerva, dois dos ativos que estão em pontas diferentes na carteira do Ibovespa, um se valorizando demais, no caso a Marfrig, e outro perdendo bastante valor, no caso a Minerva, principalmente quando o investidor coloca na conta o patamar de alavancagem destes dois ativos. Por um lado, é uma notícia positiva para a Marfrig, que se desfaz de alguns ativos, coloca dinheiro e caixa e consegue antecipar talvez algumas parcelas da sua dívida e reduzir o custo financeiro. Do outro lado, nós temos 7,5 bilhões de reais que serão envolvidos nessa transação e que podem pressionar ainda mais estes custos financeiros negociados para a Minerva. Então, ambos os ativos estão se desvalorizando e desvalorizando, respectivamente, aí para a Marfrig e para a Minerva. No dia de hoje, na carteira do Ibovespa, são os principais destaques da carteira do nosso principal índice acionário. Continuando o noticiário corporativo, a Petrobras anunciou memorandos de entendimento com dois bancos chineses visando oportunidades de investimento em baixo carbono, finanças verdes e também aprimoramento das trocas comerciais. Os acordos serão analisados para estimar custos, prazos e retornos sujeitos à aprovação interna. Alinhados ao Plano Estratégico 2024 a 2028, buscam preparar a Petrobras para um futuro mais sustentável e a transição do seu modelo de negócio e a transição, inclusive, energética. Falando um pouco mais agora sobre o setor de energia, a ISA-CETEP, companhia do segmento de transmissão energética, venceu o primeiro lote, o lote número 1 do leilão de transmissão da ANEEL com lance de 284 milhões de receita anual permitida. O famoso RAP que costumeiramente comentamos aqui na programação da BMC News. O projeto na Bahia e Minas Gerais envolve um investimento projetado de 3 bilhões e 157 milhões de reais, incluindo 3 subestações e 1.093 quilômetros de linha de transmissão. O resultado foi confirmado pelo Conselho de Administração da empresa. A companhia foi a segunda colocada no leilão de deságio promovido pela ANEEL e também pelo Ministério de Minas e Energia ao final do primeiro semestre deste ano. No entanto, o consórcio Gênesis, que havia ganhado este lote à época do leilão, foi inabilitado para executar o projeto após oferecer um deságio superior a 66%. Então foi o primeiro ganhador, nós anunciamos inclusive no dia do leilão o vencedor deste primeiro lote, no caso o consórcio Gênesis. No entanto, o consórcio não foi habilitado para receber o projeto então foi repassado para o segundo colocado no deságio, no caso a ISA-CETEP, antiga Transmissão Paulista. Continuando, a Porto, antiga Porto Seguro, anunciou ao mercado que a controlada direta Porto Serviços fechou a aquisição de 100% da Unigás, empresa sediada em Campinas, no estado de São Paulo. Segundo o comunicado, a empresa tem ampla experiência e especialização na área de instalação de sistema de aquecimento, gás natural e também gás liquefeito de petróleo, assim como na realização de assistência técnica, manutenções, reparos e individualizações de mediação de consumo. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados a mercado. Segundo o comunicado, abre aspas, com esta operação, a Porto ingressa no segmento de instalação e assistência técnica relacionadas ao sistema de aquecimento e gás, dando mais um passo importante para a diversificação de seus negócios e serviços, fecha aspas. Então, diversas notícias deste noticiário corporativo envolvendo companhias especificamente. E falando em companhia, claro, a gente traz aqui a discussão do nosso programa, o patamar atual do Ibovespa, como está a nossa Bolsa de Valores neste momento. Podemos ver aqui que forças distintas disputam a oscilação final aqui do nosso índice acionário. Nós chegamos já a negociar acima de 1% de alta,
nesta terça-feira, neste dia de negociações. No entanto, agora 0,52% de alta. O Ibovespa vem perdendo força aos poucos conforme as negociações vão acontecendo. Lembrando, nós temos ainda bastante tempo até às 5 horas da tarde. Tudo pode acontecer na Bolsa de Valores. Nós podemos, inclusive, ver o Ibovespa zerando estes ganhos. O Ibov, inclusive, recuperou os 118 mil pontos durante as negociações desta manhã e agora volta aos 117.741 pontos. Então, o Ibovespa, que estava bem forte no início desta manhã, recua de volta aos 117.741 pontos, ainda ganha valor, ainda se valoriza, no entanto, agora com um pouco menos de força do que nesta manhã. Em comparação, os Estados Unidos continuam com essa força compradora. Nasdaq com 1,60% de alta e S&P 500 1,17% de alta neste momento. O dólar futuro será em patamar de queda, sim, no entanto, próximo da estabilidade, 0,08% de queda para o dólar, R$ 4,87. Nós já vimos a moeda norte-americana aqui negociando bem abaixo disso, com quedas ali de 0,5% até 0,6%. Então, dólar se recupera enquanto o Ibovespa perde aquela força que tinha no começo da manhã, até o finalzinho da manhã, quando eu estava preparando aqui o nosso BMC Stock, o nosso noticiário da tarde, eu ainda via o Ibovespa próximo do 1% de alta, do 1% de oscilação positiva. Então, R$ 4,87 para o dólar. E conforme o tempo vai passando, eu acho que é a maldição do BMC Stock, o dólar vai se aproximando da estabilidade, agora 0,04% de queda para a moeda norte-americana em relação ao real brasileiro. Então, por enquanto, o real brasileiro mantém o seu poder de compra, no entanto, o dólar vem aí ganhando alguns patamares, agora 0,02. A gente pode ver a virada da moeda norte-americana ainda neste programa nos próximos minutos. Então, Ibov perde a força compradora, o dólar ganha um pouquinho mais de fôlego e outros ativos aqui se destacam quando a gente expande a carteira do nosso principal índice acionário. Eu mencionava há pouco este patamar de Minerva, em queda, e queda bem agressiva, 16,06% de desconto, e do outro lado, Marfrig, 8,32% de alta. Marfrig já chegou a ganhar mais de 9%, agora 8,32%, perde um pouquinho da força, enquanto a Minerva afunda ainda mais. Estava em 15% de queda quando eu estava preparando este programa e agora 16,06% de descontos neste momento, cotada a R$ 9,15 cada ação de BIF3 de Minerva. Esse é o ticker negociado para a companhia na Bolsa de Valores. Então, tem essa relação, Minerva vai adquirir 16 unidades da Marfrig, enquanto dinheiro entra no caixa de uma, o que é um sinal positivo, inclusive o ativo se valoriza bastante, deve sair dinheiro do caixa de outra. Imediatamente, R$1,5 bilhão de reais serão pagos à Marfrig aqui por essas 16 unidades. Então, temos R$1,5 bilhão no final de todo o processo, na conclusão dessa operação, R$7,5 bilhões serão transacionados aí entre Minerva e Marfrig. Então, notícia positiva para a Marfrig, notícia talvez negativa em quesitos ali operacionais para a Minerva. Sim, é um aumento de capacidade, um aumento de potencial operacional para a companhia. No entanto, o mercado está com medo. Todos os investidores olham primeiro para o resultado financeiro das companhias ali, o que está dando ou não de prejuízo, os juros cobrados dessas empresas, e depois a gente vai ver outros pontos aí do resultado operacional. Diversas empresas que passaram aqui por nossa programação se disseram bem preocupadas com estes resultados financeiros, com esses custos financeiros, e é claro, o que pesa aqui para a Minerva, 16% de queda. Outros ativos que estão aqui em patamar negativo, temos Petz, continuando este movimento, 4,27% de queda. No mês, já soma aí 26,29% de queda o ativo de Petz 3. Então, Petz vem sendo bem descontada desde o início do mês de agosto. O Ibovespa emplacou ali 13 dias consecutivos de queda, a Petz acompanhou, o Ibovespa se recuperou, a Petz não acompanhou, e nós temos aí 26,29% de queda para o ativo apenas neste mês de agosto. Pecar, Grupo Pão de Açúcar, quem diria? Teve o spin-off do Êxito, separou estes ativos, nós tivemos um desconto natural, uma correção patrimonial do ativo na Bolsa de Valores. No entanto, Pecar emplaca aí um movimento negativo.
Se eu me lembro bem, vou trazer essa cotação de cabeça, depois eu trago a informação completa para você, investidor que nos acompanha. A partir do spin-off de Êxito, cada ação de Grupo Pão de Açúcar era negociado a R$ 6,31. Nós tivemos no dia desta separação, desta cisão, um movimento positivo para os ativos de Pecar 3. No entanto, agora nós já temos aí o ativo sendo negociado a R$ 5,20. Então fomos do 6,31 depois do spin-off de Êxito para R$ 5,20 neste momento, uma queda de 39,35%. Claro, tem a questão da correção patrimonial, eu tenho que fazer as contas aí, trazer este número absoluto para você, investidor que nos acompanha, mas sim, o ativo está em queda desde aí esta cisão, desde este spin-off de Êxito que está sendo negociado aqui na Bolsa de Valores pelo BDR, ou seja, cada um dos investidores que tinham ações de Pecar recebeu esse BDR de Êxito que pode ser negociado aí a bel prazer pelo EXCO32 aí, ticker negociado ainda na B3. Então, temos aí Pecar entre os destaques negativos. Entre os destaques negativos também aqui, ó, EXCO32. Não está no Ibovespa, mas claro, está representando aí essa parcela que pertence ainda ao Grupo Pão de Açúcar. Êxito em queda, 3,31. Começou as negociações depois do spin-off a R$ 14,00 e já está sendo negociado aqui, ó, a R$ 13,74. Ou seja, desde essa operação de separação das duas ações, aí vamos colocar Pecar de um lado e Êxito do outro, nós temos desconto tanto para Grupo Pão de Açúcar e também aqui para este XCO32, BDR aí representativo de Êxito na Bolsa de Valores brasileira. Começou as negociações em R$ 14,00 e agora R$ 13,74. Ativos que se destacam, vamos ao volume negociado aqui no Ibovespa. Vale 3, rumores, talvez expectativas do mercado em geral, com novos incentivos do governo chinês, isso levou para cima ativos lá nas bolsas asiáticas, como eu trouxe no começo do programa, e Vale 3 aqui disparando 2,75%, volta aos R$ 64,00. Faz tempo que nós não vemos Vale neste patamar de R$ 64,00. Não é um patamar incrível, não é um patamar assim que o investidor fica confortável de enxergar por ativo, que já foi negociado acima de R$ 96,00 no começo do ano. No entanto, próximo daqueles R$ 61,00 que tínhamos na semana passada, 64 já está de bom tamanho, R$ 64,68, 2,75% de alta para a Vale 3. Itube e todo o restante aqui do setor financeiro que está na carteira do Ibovespa está em patamar positivo. Então, Itaú 1,73% de alta, nós temos Bradesco 1,11% de alta, Banco do Brasil 0,39% de valorização e outros ativos aqui também do setor financeiro, como é o caso de BTG Pactual, 0,83% de alta. Vale e o setor financeiro fazem força positiva para o nosso índice. Vou até dar uma monitorada, vai que o índice virou, não, ainda 0,5% de alta neste momento, 0,54%. Então, Vale e financeiras fazem pressão para cima, enquanto Petrobras e outros ativos aqui do setor de commodities, como é o caso de Minerva, fazem pressão para baixo. Então, Petri 4, 0,84% de queda. E o segundo ativo em campo negativo mais negociado nesta tarde, Minerva, 16,33% de queda, BRF logo em seguida, nós temos 2,17% de queda e ativos aqui também do setor de petróleo, como é o caso de Prio, 1,58% de queda. Então, não dá para falar que commodities estão puxando o Ibovespa nem para um lado nem para o outro, porque tem representantes de commodities metálicas de um lado e representante de commodities energéticas aqui e de proteína do outro. Então é difícil fazer essa relação. Vale e bancos puxam para cima, enquanto Petrobras e ativos aqui mais voltados também a proteínas e petróleo puxam para baixo. Mas claro, é um compilado, é uma relação complicada, a gente tem que fazer a conta aqui do peso de cada um desses ativos. Eu falei aqui os que estão sendo neste momento mais negociados e que tem talvez mais participação na composição do índice, podem estar brigando aí para levar o índice para um lado ou para o outro. Dólar futuro, vamos ver se virou. Estava se aproximando deste patamar, vamos ver como é que está os contratos de dólar comercial futuro, 0,18% de queda, R$ 4,86. Vamos agora convidar a nossa tela Sidney Lima, analista da Ouro Preto, para tentar aí me tirar algumas dúvidas. Eu tenho várias, viu, Sidney? Nós vimos o Ibovespa já encostando nestes 118 mil pontos, foi uma recuperação interessante desde aqueles 114 que encostamos na semana passada. São 2 dias bem interessantes para o Ibov. Ontem foi um dia bem positivo, hoje nós tivemos alguns momentos de valorização para o Ibovespa, agora reduzindo um pouquinho mais ainda em patamar positivo.
que a gente consegue tirar de informações deste movimento, desde que encostou naquele 114 até atingir esse 118, agora acho que próximos de 117 mil pontos? A gente tem alguma direção certa para o Ibovespa? Claro, a gente não tem certeza de absolutamente nada do mercado financeiro, mas o índice, o gráfico do índice, nos dá alguma direção? Sim, o mercado ele tem ensaiado um processo de recuperação aí, tem mostrado algumas sinalizações. O mercado brasileiro acabou sofrendo bastante há alguns dias atrás por conta de um fluxo, retirada de fluxo de estrangeiros no mercado e acabou afetando vários setores, né? A gente olha aí tanto para a renda fixa quanto a renda variável, a gente teve essa movimentação. Vou compartilhar aqui o meu gráfico com vocês, só para vocês darem uma olhada a respeito da pauta gráfica. Então, nós temos nesse exato momento aqui o Ibovespa, nosso índice aí que reflete a Bolsa Brasileira, ele acabou chegando em uma região muito firme, né? Uma região de teste que nós tivemos aí especificamente há alguns dias atrás. Então, no dia 23 e no dia 24, esta região de topo, ela acabou marcando bastante o mercado. O mercado ele vem testar essa determinada região e entra em um processo de correção. Correção saudável, na minha expectativa, ela vem para o índice se o índice chegar até novamente nesta região aqui, ó, dos 116.500 pontos. Caso o índice, o Ibovespa, que representa as ações, ele chegue até nessa região e respeite ela, aí eu acredito que a gente vem para novos patamares de altas, como nós já tivemos anteriormente, ganhando esses 118 mil pontos de uma forma definitiva. O problema vai ser se a gente vier para uma correção, se nós viermos para uma correção, e ele acabar perdendo essa região, que é justamente esse suporte aqui na média de 21. Então, o Ibovespa, justamente seguindo, dando esse ar da graça aí, e ainda mais, como você mesmo falou anteriormente, com Vale, precificando aí a possibilidade de estímulos ali por parte da China, e a Vale ela tem um peso grande, né? Só a Vale sozinha ela corresponde a cerca de 15% de peso aqui dentro do nosso Ibovespa. Então a Vale sozinha dá esse empurrão aí. E aquela máxima de mercado, nem tudo só sobe, nem tudo só cai. É natural e é preciso, é necessário que nós tenhamos uma correção para que depois sim nós tenhamos esse rompimento aqui desta região, deste ponto especificamente falando aqui nos, deixa eu só colocar aqui nos 118, 170, 180, esta região aí. Então, essa é a visão para o Ibovespa. Maravilha! O Ibov aqui sempre surpreendendo o mercado financeiro. A gente falou, não, de forma alguma vai chegar naqueles 122 mil pontos em curto prazo. Foi lá e bateu nos 122 mil pontos em alguns momentos, 121 inclusive. E aí, não, de forma alguma vai ficar 13 dias consecutivos em queda, vai passar metade do mês em patamar negativo. E aí o Ibov foi lá e falou o quê? 13 dias aí, você quer 13? Vamos dar 13 aí então, dias de queda consecutiva para o índice acionário. E agora voltamos a esse 117, eu lembro aí, eu reforço para os investidores que estavam preocupados. Foram 13 dias, a queda foi alongada, no entanto, o número ali descontado do Ibovespa não foi tão expressivo, um pouco ali acima de 6% ou abaixo de 6%. Eu não vou ter estes números de cabeça, mas foi uma queda aqui considerável em número de dias, no entanto, não tão considerável em desconto para a nossa Bolsa de Valores. Então, foi chato. O investidor odeia este ritmo aí do Ibovespa, que só sai grana, o investidor estrangeiro vai tirando aqui capital do nosso mercado brasileiro, o Ibovespa vai caindo aos pouquinhos, então é difícil até especular, olhar ali, tentar tirar um norte do que pode acontecer com o índice, mas claro, a gente tenta tirar informações suficientes, né, Sidney? Entre o movimento de topo que nós tivemos lá no início da queda consistente de 13 dias consecutivos, até o fundo nós chegamos a 6,90% acumulado em todos esses 13 dias de queda. Então foi 6,90%. É uma queda, mas não é nada que seja pânico para o mercado. A gente vê mais como um comportamento de ajustar posições por parte de fundos, por parte de investidor estrangeiro também, do gringo, né, que faz preço aqui no mercado brasileiro. Maravilha, Sidney, eu vou pedir para que você fique comigo, a gente vai para um rápido intervalo, eu tenho mais dúvidas aí para a gente dar uma olhada nos gráficos, tentar aí tirar informações dessa ferramenta que é super importante na tomada de decisões de investidores. Vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o BMC Stock.
PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o MC Stock, trazendo informação agora de Vale, aumentando um pouquinho aí os seus ganhos, 2,86% de alta, Itaú seguindo este ritmo, 1,90% de alta neste momento. Do outro lado, Petrobras, que perdia na nossa última atualização 0,80 e agora perde 0,70. Então, sem muito sair do lugar. BIF, Minerva 3 aqui, ó, está caindo ainda 16%. Que queda brusca para o ativo. Eu não vou nem conversar com o Sidney sobre Marfrig e sobre Minerva, que eu sei que é impossível traçar aí essas projeções quando tem um movimento tão errático como este que a gente está vendo. Parece que muda de um momento para o outro aí todo o comportamento do mercado em relação aos ativos. Então, vamos esperar um pouquinho mais, daqui a alguns dias a gente analisa o movimento de Minerva e Marfrig. Por outro lado, eu gostaria de dar uma olhada em instituições financeiras. Algumas das principais aqui do nosso mercado brasileiro, que tem bastante peso também na composição do índice. Em especial, analisar um pouco o movimento e o momento atual de BBAS3, de Banco do Brasil. Atingiu R$ 51 naquele rally do Ibovespa, renovou as suas máximas históricas e está acima da última máxima histórica que foi rompida aí nestes últimos meses. Eu gostaria de saber se a gente tem algum indicativo de o que pode acontecer com o BBAS3, com o Banco do Brasil. Tem muita gente que discute, olha, Banco do Brasil tá barato, mas aí tá em máxima histórica, é difícil da gente tomar uma decisão neste momento. A gente consegue tirar alguma informação relevante aí? Eu sei que sempre dá para tirar informação relevante, mas para a BBAS3, para Banco do Brasil, nestes patamares, a gente consegue traçar alguma perspectiva, Sidney? Consegue. O próprio Banco do Brasil, ele tem as instituições financeiras como um todo, né, em parâmetro mundial, são uma das empresas mais lucrativas que a gente tem dentro das bolsas de valores de todo o mundo, e a perspectiva, ela segue sendo perspectiva boa para as instituições financeiras. A gente tem algumas dinâmicas de mercado que acaba fazendo com que o resultado dessas empresas acabem oscilando, contudo, entretanto, todavia, seguem sendo uma das melhores empresas e elas acabam demonstrando uma certa resiliência em
vários cenários de mercado. Indo agora aqui para o gráfico de Banco do Brasil, só compartilhar aqui com vocês, nós temos aqui, Banco do Brasil, nós tivemos uma linha de tendência de baixa, que era uma linha que estava conduzindo essa correção do Banco do Brasil. Se a gente olhar, aqui na minha tela está o gráfico diário de Banco do Brasil, ele vinha de um forte movimento de alta e ele quase que em uma lateralização acabou fazendo um movimento de correção e aí ele retoma para tentar fazer aqui um movimento de alta, né? Então nós temos aí uma tentativa de rompimento de alta. Na minha tela, no meu estilo operacional gráfico, eu acabo utilizando muito duas médias, essa média de 9 e essa média de 21. A média de 21, ela mostra para mim pontos de suporte ou resistência. Então, nós tivemos o Banco do Brasil rompendo essa linha de tendência de baixa, ele vem apontar para cima, entra a correção, e a média de 21, ela serve com muita maestria como um suporte aqui. Fazemos um rompimento deste ponto aqui, ó, dos R$ 48,50. Então, ele faz esse rompimento e agora volta aqui para corrigir. Para hoje, exatamente no curtíssimo prazo, a gente não tem um parâmetro muito claro, a não ser uma possibilidade dele acelerar uma correção, se amanhã ele perder esses R$ 48,33, aí ele abre margem para testar essa média de 21 novamente, ou se amanhã ele abrir aqui acima dos 48,33 e ganhar esse 49,26, a gente tem espaço novamente para fazer novos movimentos de alta para, quem sabe, buscar aquela máxima histórica que nós tivemos lá na região dos R$ 51,00, que ele está aqui, deixa eu até colocar aqui a linha, lá na região dos R$ 51,20. Acredito que esse pode ser a próxima parada para o Banco do Brasil. No meio do caminho, o Banco do Brasil, ele tende, né, a ter uma dificuldade de ganhar 2 pontos, que são os pontos referência aqui. Para mim, a primeira parada de Banco do Brasil, se a gente olhar para cima, ganhando esta região de topo, vai ser os R$ 49,67 e os R$ 50,59 para cravar ali a reta final, lá nos R$ 51,19. Isso olhando pela pauta do gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, aqui eu tenho clareza total de uma bandeira de alta. Então, eu tenho, ó, alta, correção. E eu tenho uma nova alta correção. Essa correção dos 48,33, ela respeitou o que antigamente era uma resistência, né, que o preço tentou romper aqui e acabou não conseguindo. Aqui ele tentou, respeitou, mas conseguiu fazer um rompimento. Então, isso que era uma resistência passou a ser suporte. Caso, isso aqui dá até um gatilho para amanhã. Caso, por exemplo, o Banco do Brasil não perca esses 48,33 e venha para romper aqui, a gente passa a ter entrada nos 49,25 com stop aqui na região dos 48,33. Isso se ele não perder esse ponto hoje. Maravilha, Sidney. A gente vai continuar acompanhando os patamares da negociação, tanto de Ibov, nosso principal índice acionário, mas principalmente o Banco do Brasil, que eu venho monitorando há um bom tempo. Muita gente me faz perguntas, parece que é um ativo querido aí do mercado financeiro. Nós, quando atingimos aqueles altos patamares para o Ibov, 120, 121 mil pontos, quando olhávamos para o retrovisor, víamos que boa parte desta alta vinha de Petrobras e Banco do Brasil, ou seja, os principais ativos, os principais motivadores de uma forte alta do Ibovespa ficaram com as duas principais companhias estatais do Brasil, o Banco do Brasil e também a Petrobras. Tanto que o Banco do Brasil atingiu esses patamares aí de 50, 51 reais que nós comentávamos há pouco. Então, olhos atentos aí ao movimento destes ativos, Petrobras, Banco do Brasil, e olhos atentos também ao movimento do nosso índice, que mesmo com uma forte correção neste começo de mês, em número de dias, não foi muito descontado. Vamos, claro, ficar repercutindo e, claro, atualizar essa nossa conversa ao longo dos dias. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui na nossa programação. Sidney Lima, analista da Ouro Preto. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu. Agradeço. Nós continuamos essa nossa conversa. Eu mencionava que o dólar perdia mais valor e atingia aí, ao longo da nossa conversa, a estabilidade. Vamos dar uma olhada em como é que está o dólar futuro, 0,33% de queda, agora aperta um pouco mais o pé, volta ali a patamares que tínhamos antes do começo do programa,
até ensaiou ali chegar no patamar positivo, se aproximou da estabilidade, mas agora R$ 4,86. Vamos às cotações no Profit Pro da Enológica e abrimos aqui o ranking de moedas. Aqui nós podemos ter um panorama das principais moedas fiduciárias do planeta, dessas 22 que são monitoradas pelo Profit Pro da Enológica, e vemos aí que é um movimento espalhado de valorização de boa parte das principais moedas do mundo em relação à moeda norte-americana. Temos aqui, por exemplo, o ien japonês, que ganha 0,34%, o euro, que também está em patamar de alta, até me perdi aqui, daqui a pouco eu trago a cotação do euro. O euro, 0,38% de alta. Quem perde valor no dia de hoje, a lira turca. E lembrando, a moeda da Turquia na semana passada viu uma boa valorização após mudanças na sua política monetária. Muito se discutia se, claro, o atual presidente do país manteria o patamar restritivo ou adotaria algumas políticas populistas de incentivo à sua própria economia, mas nós tivemos uma correção bem forte na política monetária, nos juros negociados para a Turquia, uma forte valorização da lira turca na semana passada, hoje um desconto superior a 1%, 1,12% aqui, é a moeda que mais perde valor em relação ao dólar, em relação à moeda corrente lá dos Estados Unidos. Para a cotação da curva de juros, a gente vai usar todas as ferramentas possíveis aqui do Profit. Nós tivemos um resultado interessante para os indicadores hoje nos Estados Unidos e um desconto aqui próximo de 1% para os DIs negociados até 2033, 0,8% aqui para 2033 e também 0,84% aqui 2029, se repete este movimento até 2033. Então, na ponta longa, bons descontos, na ponta curta sem grandes alterações, 0,05% aqui para 2023, 2024, 0,20%. Na semana passada, depois daquele dado surpreendente de inflação, nós tínhamos os títulos negociados aqui para o curto e médio prazo se valorizando bastante e os de longo prazo, ali de 8, 10 anos, sem muitas alterações. É o que acontece aqui com esse dia um pouco mais calmo e indicadores positivos sendo apresentados lá para os Estados Unidos em relação, claro, à sua economia. Vamos conversar agora com um participante que vem se tornando recorrente aqui do nosso BMC Stock, é sempre um prazer recebê-lo, Gil Garcia, especialista em gestão de risco e planejamento. Gil, muito obrigado pela participação no dia de hoje, é sempre um prazer lhe receber. Boa tarde, Gabriel, boa tarde aos telespectadores, é sempre um prazer participar desse seu programa aqui, viu? Sempre muito bom. Agradecido. Gil, discussões, a gente falava um pouco sobre alguns ativos aqui neste nosso bloco anterior, até com um convidado anterior, dando uma olhada ali em gráficos, até enxergando alguns movimentos que podem ser um pouco mais prováveis para Banco do Brasil, que foi, claro, o ativo que nós demos uma olhada aí há pouco tempo atrás. Então, muita gente que está em casa pode estar observando também alguns outros gráficos, tentando identificar boas oportunidades e fica aquela discussão. Qual que é o tamanho da minha posição? Até que ponto eu devo ir com uma operação ou outra? Quando eu tenho certeza, talvez, de um movimento, a gente sabe que às vezes bate ali na cabeça do trader, não, eu tenho certeza, vou aumentar um pouquinho a minha posição, eu vou pesar um pouco mais a minha mão. A gente fala até em quesitos de alavancagem, sabemos que é uma ferramenta ali bem utilizada pelos operadores aí intradiários no mercado financeiro. Como que a gente faz essa distinção, essa mediação de qual o tamanho da posição que eu vou montar para uma operação ou outra, ou se vale a pena se alavancar ou não em determinados movimentos? Sei que você acompanha bastante o mercado, tem muito tempo à frente do mercado financeiro e pode nos trazer aí um pouco mais de clareza em relação a estas relações. Perfeito, Gabriel. Bom, eu que não sou bobo nem nada, eu estou sempre antenado. Eu estava assistindo aí o Sidney comentando aí de Banco do Brasil, né, que pode ter algumas oportunidades ali, se romper um topo, se fizer um recuo até certo ponto. E aí o que acontece, né? Eu, como trabalho muito com day trade, não que eu não tenha também uma carteira de ações, mas existem algumas oportunidades que a gente pode melhorar os nossos rendimentos ali usando o day trade para isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma carteira de ações e eu estou vendo um cenário não muito bom e estou vendo que vão cair as ações, podem reduzir os preços daqueles ativos que eu tenho na minha carteira. E aí eu tenho duas soluções, né? Ou eu me desfaço deles e fico líquido, ou de repente eu posso aproveitar essa queda, né? Eu posso também entrar numa ponta vendedora nesses papéis.
Agora, acontece que muita gente fala assim, bom, eu vou precisar de muito dinheiro, eu vou precisar ter um capital maior para poder operar na ponta vendedora. Muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento suficiente ali, não entendem que precisa fazer, né, um aluguel de um papel, alugar uma ação para você poder operar no swing trade na ponta vendida, né? Porém, o que acontece? A gente tem ferramentas no day trade que possibilitam a gente operar esse papel com menor capital, tá? Então, por exemplo, isso para operações intradiárias, tá? Ou seja, operações que começam e terminam dentro do mesmo dia. Como você bem colocou, Gabriel, existe uma alavancagem que as corretoras geralmente fornecem em cima de alguns ativos para que a gente possa operar alavancado. Mas aí muita gente pergunta, não é perigoso? Não é arriscado operar alavancado? Depende, né? Se essa alavancagem, ela pode ser saudável se a gente souber utilizá-la, e ela pode ser perigosa se a gente pular de cabeça e quiser alavancar o máximo possível, tá? Então, Gabriel, eu vou colocar aqui na tela, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para que a gente possa dar uma olhada numa calculadora de alavancagem em day trade, de ações em day trade, que é uma ferramenta que nós aqui do 2MV desenvolvemos justamente para que a gente possa fazer simulações, tá? É por isso que se chama calculadora, para que a gente possa fazer algumas simulações. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o preço da ação. Vamos supor que eu tenha lá uma ação que custe R$20, tá? Então, vou colocar aqui uma ação que custe R$20. De repente, eu vou olhar essa ação lá na minha corretora e vejo que a minha corretora alavanca para o day trade até 25 vezes, né? Tem corretoras que alavancam 5, 10 vezes, 20. Tem corretoras alavancando até 50 vezes ativos de maior liquidez, né, como, por exemplo, Petrobras, Vale, né? Então, existe essa possibilidade. Vamos supor que para esse ativo que eu esteja operando, a minha corretora me alavanca em 25 vezes. E eu tenho um saldo disponível na conta ali da minha corretora de R$3.000. O que isso me permitiria? Se eu utilizar essas 25 vezes de alavancagem, seria o equivalente a eu ter R$75.000 na minha conta para poder operar day trade, né? E aí, será que vale a pena operar alavancado dessa forma ou não, né? Então, existem algumas possibilidades que a gente pode calcular aqui. Então, exemplo, se eu for operar com essa alavancagem toda, eu poderia operar até 3.700 papéis desta ação aqui, que custa R$20. Porém, será que isso é vantajoso ou não, né? Se eu fosse operar sem alavancagem nenhuma, eu poderia operar apenas 100 papéis, né? Um lote mínimo ali de ações. E aí, a gente vai conseguir fazer essa simulação aqui. Então, por exemplo, se ao invés de operar 3.700, se eu for operar 1.000 ou, de repente, sei lá, 2.000 papéis, né? Eu posso alavancar, mas eu não preciso usar toda a alavancagem da corretora. Eu posso alavancar um pouco menos, tá? E com isso eu faço aqui uma simulação, vou passar de uma maneira mais simples aqui, mas para que vocês possam entender o racional, né? Vamos supor que eu estou buscando 30 centavos numa operação, tá? Com um loss aqui de 15 centavos, né? Por que tão pouco assim? Porque a gente está operando day trade, então os movimentos dos papéis não são tão amplos assim no day trade, né? A gente tem que acabar a operação dentro do mesmo dia. Então, seria bom a gente calcular, buscar um alvo que seja factível dentro do dia. Posso também fazer uma simulação de custos. De repente, sua corretora tem uma corretagem, tem algumas taxas, você pode colocar isso aqui. E como resultado final, a gente vai ter duas situações. Se a operação andar ao nosso favor, a gente vai ter um gain. O gain financeiro está aqui. Esse aqui é o percentual que eu teria sobre o capital alavancado. Esse aqui seria o percentual no trade. Agora, se der tudo errado, se a gente apostou numa alta, por exemplo, né, numa operação e ela andou para trás, a gente vai ter este resultado financeiro aqui como forma de loss. Agora, atente-se ao seguinte, a gente tem um risco ruína aqui. O que quer dizer isso? Eu coloquei isso aqui nesse simulador justamente para a gente ver qual é o tamanho do risco que a gente está correndo. Se eu alavanquei e estou utilizando 2.000 papéis, eu tenho esse risco aqui, ó. Ou seja, se eu tomar aqui 8 loss consecutivos, eu vou acabar com aqueles R$3.000 que eu tenho lá na minha conta. Porém, se eu for operar com um pouquinho menos de alavancagem, de repente, sei lá, 1.200 papéis, veja o que acontece. O risco já melhora, já fica mais favorável. A gente tem agora um risco ruína de 13, ou seja, eu precisaria de 13 operações
de loss, 13 operações ruins para poder zerar aquele capital que eu tenho na corretora, né? Coisa que já fica um pouco mais difícil de acontecer. Então, a gente está usando a alavancagem a nosso favor nesse caso. Maravilha, acho que tirou bastante dúvidas, lembrando aí, para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, tem um QR Code aí disponível na tela, então para todos os investidores que quiserem saber um pouco mais sobre essas estratégias, só apontar o celular e, claro, escanear esse QR Code, entrar no site, saber um pouco mais sobre essa parceria feita com a Anelógica também. Muito obrigado, viu, Gil? Eu agradeço imensamente pela participação de hoje. Eu que agradeço a participação, Gabriel. Um abraço a todos. Até mais. Um abraço. E vamos continuando com o nosso programa. No quadro RI em Pauta desta terça-feira, a MZ traz ao nosso BMC Stock um estudo exclusivo sobre aquisição e alienação de participações acionárias relevantes no primeiro semestre deste ano de 2023. Informações importantíssimas para aqueles profissionais que são da área de relações com investidores, mas também para investidores e outros agentes de mercado. Acompanhe. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e é um prazer estar aqui. Como vocês já sabem, o RI em Pauta é o nosso encontro para falarmos dos principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores, o famoso RI, com estudos exclusivos do mercado de capitais. Hoje, o nosso assunto por aqui é a aquisição e alienação de participação acionária relevante. Mas, Cássio, o que seria isso? Bom, vamos lá que eu vou explicar. Participação acionária é a quantidade de ações que um determinado investidor possui. E se em algum momento esse investidor passa a ter mais que 5% de ações de uma determinada companhia, é necessário fazer uma notificação para esta. Mas o porquê que isso acontece? Porque ao ter a partir de 5% de ações, esse investidor passa a ter uma participação relevante nessa companhia, podendo indicar alguém para o conselho, por exemplo. Após receber a notificação, a companhia envia um documento de aquisição e alienação de participação acionária relevante para a CVM. Todos os meses, a área especializada em estudos aqui da MZ faz um levantamento desses documentos publicados na CVM. Ou seja, nós trazemos informações macro sobre os fundos e instituições que alteraram sua participação no capital das companhias durante esse determinado período. Vejamos então como foram as movimentações de aquisição e participação relevante nos 7 primeiros meses de 2023. Lembrando que o estudo completo está disponível no QR Code aqui em cima da nossa tela. De janeiro até julho, foram arquivados 354 documentos sobre aquisição ou alienação de participação acionária relevante na CVM. Desse número, mais de 54% são referentes à aquisição, ou seja, mais documentos de empresa aumentando a posição que tinha nas companhias. Falando agora sobre os setores responsáveis pelos números apresentados. Os 354 documentos arquivados na CVM, no período que eu mencionei, pertencem a 142 companhias de 19 segmentos diferentes. Destes segmentos, destacam-se o de varejo, com 23 documentos arquivados, e os de tecnologia e energia elétrica, ambos com 14 documentos. Já quando falamos de segmento da B3, especificamente, vemos que 66% das empresas que arquivaram documentos nesses 7 primeiros meses de 2023 pertencem ao novo mercado. Essa dominância do segmento de novo mercado em várias das nossas pesquisas acontece porque desde a sua criação dessa categoria de novo mercado em 2002, ela se tornou padrão de transparência e governança exigido pelos investidores para as novas aberturas de capital, sendo recomendado para as companhias que pretendem realizar ofertas grandes e direcionadas a qualquer tipo de investidor.
Bom, mas voltando a falar dos dados do estudo. De acordo com o levantamento, pudemos observar que o mês de março de 2023 foi aquele que teve mais arquivamentos de documentos de aquisição ou alienação de participação acionária relevante. Foram 65 documentos enviados à CVM, sendo 27 referente à alienação e 38 referente à aquisição. Já em relação às empresas que realizaram esses arquivamentos nesses primeiros 7 meses do ano, podemos destacar Sequoia, com 18 documentos arquivados, Prio, com 15 documentos e Gafisa, com 12 arquivamentos. Indo para a temática de fundos e instituições mais citadas nos comunicados realizados nos 7 primeiros meses do ano, vimos que a BlackRock foi a instituição mais citada nos documentos de aquisição e alienação. Já a WNT, Vinland e Morgan Stanley foram os fundos que depois da BlackRock mais apareceram declarando que estavam aumentando suas participações nas companhias. O estudo mostra a BlackRock aumentando posição principalmente nas companhias dos setores petróleo, gás e derivados e mineração e siderurgia, aparecendo em 5 e 4 documentos do assunto respectivamente. Já nos documentos relacionados à alienação, ela diminuiu sua participação em mais empresas do setor de máquinas, equipamentos, veículos e peças e do setor de saúde. O estudo mostra ainda que os fundos nacionais brasileiros foram os responsáveis por mais de 64% do total de arquivamentos de declarações de aquisição ou alienação de participação acionária relevante no consolidado do ano. Ou seja, 1/3 dos documentos são de fundos internacionais que possuem bastante relevância aqui no mercado de capitais nacional. O estudo ainda conta com diversos temas importantes. Então, para quem quiser acompanhar na íntegra, basta acessar o website da MZ. E esse foi